Presidente, eu venho à tribuna com o objetivo de cumprimentar o jornal Correio do Povo, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O editorial publicado nesta terça-feira se refere na íntegra à audiência pública realizada ontem pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa dessa Casa, que eu tenho o prazer de presidir, que trata de direitos humanos. O editorial tem como título uma radiografia do transporte público e diz esse importante veículo de comunicação lá do meu estado. Assim ele descreve a audiência pública, senador Paulo Davim, que nós realizamos ontem, que iniciou às 9 da manhã, terminou às 2 da tarde. Diz o jornal: a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado realizou ontem importante audiência pública para debater os problemas do sistema do transporte público. O presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, Otávio Vieira da Cunha, e a professora Maria Rosa Abreu, da Universidade de Brasília, foram alguns dos debatedores, além da participação de diversos parlamentares, ONGs, entidades que têm o transporte como foco da sua atuação, também se fizeram presente e apresentaram inúmeras sugestões para melhorar o transporte público no Brasil. Para o dirigente da NTU, o setor de transporte não poderia ter sido deixado fora do programa governamental de incentivo à indústria. O transporte é que conduz o transporte coletivo. O nosso povo, quer seja para o comércio, quer seja para o emprego, quer seja para a escola, enfim, é o veículo fundamental para as pessoas poderem se deslocar de uma área para outra. Aduziu que já vai para 30 anos o período em que o segmento ficou sem participar desses grandes debates. Já a docente da UNB lembrou que é necessário incentivar a adoção de novas saídas para a questão, como o uso de ônibus elétricos, metrôs, aguavias, integração tarifária e políticas de apoio ao uso da bicicleta. É importante dizer que nós temos um projeto aqui no Senado tramitando, tanto eu como o senador Inácio Arruda, que visa diminuir os tributos sobre a venda da bicicleta. Em um consenso nas discussões, diz o jornal, conforme a comissão, diz respeito à necessidade de o setor público oferecer alternativas qualificadas ao transporte de passageiros, como meio de garantir o progresso nas cidades. Pois em breve, com o modelo atual, haverá o risco de todos levarem muito mais tempo em seus deslocamentos usando o automóvel, e aqui eu complemento, e não o transporte coletivo. Sem dúvida, hoje os condutores não se sentem seguros de que encontrarão meios de se deslocar rapidamente para os seus destinos. A consequência disso tudo são os congestionamentos cada vez mais frequentes, com prejuízo de monta para toda a sociedade. Em abril, entrará em vigor a Lei 12.587 de 2012, Lei da Mobilidade Urbana. Nela, há dispositivos que priorizam o transporte coletivo de massa, que foi o grande eixo do debate, meu senador, foi o transporte coletivo de massa. Melhorar a qualidade dos ônibus, dos metrô, dos trem, enfim, de todo o transporte que a população usa para se deslocar. Aí diz o editorial: é uma boa oportunidade para a União aportar recursos que possam ser empregados na busca de soluções efetivas para a logística do setor, ou seja, para o transporte de massa. E aqui mesmo, pegando o gancho, nós temos numa situação de pleno emprego, a população está comprando mais, está se deslocando mais. É bom que a gente todos possam ter o seu automóvel, mas nós vamos ter que chegar numa hora de fortalecer o transporte coletivo. Não só para aqueles que têm um automóvel, mas principalmente para aqueles que não têm o automóvel, porque vai chegar numa hora, e foi dito lá na comissão, que São Paulo, por exemplo, foi um estudo realizado por um especialista na área, tem dia e hora para parar.
tem dia e hora que vai parar totalmente São Paulo por não haver investimentos no transporte de massa. Senhor presidente, a Comissão de Direitos Humanos vem realizando uma série de audiências públicas de interesse direto da população brasileira, ou seja, do transporte coletivo. Mais um exemplo foi o encontro de ontem, em que, atentamente, como se passa aqui, levou o Jornal do Correio do Povo a publicar esse editorial sobre o tema. Portanto, senhor presidente, peço respeitosamente que o editorial do Jornal do Correio do Povo, uma radiografia do transporte público, mediante o trabalho da Comissão de Direitos Humanos, fique nos anais da Casa. Complemento ainda, senhor presidente, para informar que a CDH está promovendo um ciclo de debates na linha da mobilidade urbana, consequentemente, na defesa da vida, todos relacionados ao transporte. O primeiro foi ontem, o segundo será ainda esse mês. Vamos tratar do transporte ferroviário, metroviário e hidroviário. O terceiro tratará da violência no trânsito. O quarto será sobre os 10 anos do Estatuto das Cidades. Está sendo aplicado na íntegra? Como é que está sendo essa lei tão importante para a população, chamado Estatuto das Cidades? E, finalmente, a CDH vai fazer um quinto debate que vai discutir o Estatuto do Motorista, uma forma de criar um arcabouço que englobe todo o interesse do setor, tanto de empresário e trabalhador, no campo do transporte. Esse estatuto de nossa autoria, eu já realizei em torno de umas 20 audiências públicas, fizemos no Rio, fizemos em São Paulo, fizemos em Minas, fizemos no Rio Grande do Sul, fizemos na Bahia, fizemos lá no Pará e pretendemos fazer agora a próxima aqui mesmo no Senado e depois vamos continuar ouvindo os dois lados, os empregados, os empregadores e um terceiro lado, o consumidor. Aquele que paga pelo transporte ou aquele que compra passagem no transporte coletivo, seja trem, seja metrô, seja van, seja táxi, tudo estará contemplado nesse documento. Por fim, senhor presidente, eu quero só deixar nos anais da casa que eu pedi para a minha assessoria que levantasse os últimos projetos aprovados na Câmara e no Senado. E, casualmente, senhor presidente, como eu tenho muitos anos na casa, o que nós verificamos? Desde a aposentadoria para servidor, desde a aposentadoria especial, desde a aposentadoria por regime geral especial, desde outros projetos que tratam de interesse dos trabalhadores da área pública e da área privada, só desse ano eles listam aqui 5 projetos, que os nossos eram mais antigos e que foram aprovados na Câmara e no Senado, e, para alegria nossa, vão se transformar em lei. Eu faço só para registro. O importante para mim, senhor presidente, não é dizer quem é o pai da criança ou a mãe da criança ou quem adotou a criança. Importante é que fique registrado nos anais da casa que projetos importantes como esse nós apresentamos em 2003, em 2005, em 2002, apresentei logo após a Constituinte, e muitos que na época eram bombardeados, e poderia dar o exemplo do salário mínimo, que quando eu falava de salário mínimo de $100, ele era chamado de demagogo, e hoje o salário mínimo é $350, graças a Deus e aos homens e ao Lula, que nos ajudou muito nesse sentido. Então eu fiz algum registro só esse ano de 5 iniciativas nossas, de projetos mais antigos, que tratam do interesse dos trabalhadores, principalmente os chamados especiais, de aposentadoria na área pública e na área privada, que estão contemplados de uma forma ou de outra, a partir, inclusive, da PEC paralela. Aquela PEC que, quando eu votei aqui a favor da reforma da Previdência, e disse que nós aprovaríamos a PEC paralela, e muitos diziam que era demagogia também, e que a PEC paralela nunca seria aprovada. A PEC paralela é lei, graças a Deus, há muitos anos. Fiquei 1 ano na tribuna cobrando, mas, enfim, nós aprovamos a PEC paralela. Então, como o meu tempo terminou, eu quero que fique registrado só esses 5 projetos de nossa autoria que hoje
estão se transformando. Uns já são leis e outros estão na Câmara dos Deputados, que vieram de lá para cá, aqui foi aprovado e retornou para a Câmara, mas eu tenho certeza que os trabalhadores brasileiros serão beneficiados. Não importa quem semeou. O importante para mim é que o povo possa acolher essa semeadura. O povo, homens e mulheres de bens que estão sendo beneficiados. Era isso, obrigado, presidente.